que Nova Lima tem a maior concentração de ricos do estado de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Importante salientar que isso não tem nada a ver com a arrecadação da prefeitura, que também nós nem podemos mais falar milionária, é bilionária, né? O orçamento da prefeitura hoje está previsto para esse ano em 1 bilhão e 200 milhões, mas isso não tem nada a ver, que é bom para danar também. Mas esse aponta o seguinte: pegaram-se as declarações de imposto de renda de pessoas físicas e mostrou-se que o número de pessoas ricas que tem aqui, de acordo com o habitante, tem a maior concentração do estado e uma das maiores do Brasil. Qual que é o ponto positivo disso, Betão? Ou o que a prefeitura, o que isso significa? Qual que é o ponto de reflexão dessa pesquisa? O Frege, quando a gente analisa isso aí, quando pega esses dados, eu acho que os dados da Fundação Getúlio Vargas servem para nortear também as políticas públicas do município, né? Porque, por exemplo, as instituições podem receber, aqui eu estou fazendo um exercício de reflexão mesmo. As pessoas podem destinar um percentual do seu imposto de renda, sua declaração de imposto de renda, para as instituições, para que as instituições possam exercer algum tipo de trabalho social e tal. Se você for pensar assim, em termos de população, não é muito bom isso não, porque o custo de vida também fica muito alto, né, Fred? E isso a gente tem visto ao longo do tempo. Nova Lima é uma cidade muito cara, né, para todos nós. O que fica de positivo é que a gente tem uma concentração de população rica na cidade e que precisa ser explorada de alguma forma, tanto pelo poder público como também pelas instituições, que eu acho que as instituições estão aí precisando, pedindo socorro, né? Por exemplo, Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, né? Lá o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, que precisa hoje ampliar suas dependências, né? Deixar aqui um abraço para Maria José, da Rendas Mobiliárias. Ela falou comigo uma oportunidade, ela falou comigo, foi: Betão, fala lá na TV Banqueta que hoje a Associação São Vicente de Paulo já não tem lugares mais assim tão confortáveis para os idosos que estão lá, porque o número de idosos está aumentando demais, né? E as pessoas estão vivendo mais. Então fica até um apelo para os vereadores e tudo, mas quando vem esses dados, a gente pode pensar que dá para se trabalhar institucionalmente com essas pessoas que têm um poder aquisitivo maior e que podem, de fato, doar para essas instituições um percentual desse imposto de renda que ela declara. O Álvaro, quando vereador, ele propôs isso, né, para as pessoas também, e parte disso vai para Ele pode doar para o Conselho de Educação ou do Idoso. E por aí vai. Então, fica aí a dica. Educação não, perdão, da criança e adolescente. Fica aí a dica, né, das pessoas que conduzem as políticas públicas na cidade de Nova Lima, para tentar explorar isso também. Isso em todas, na parte assistencial, pode ser na parte cultural, né, com teatro, música, né? Tem tanta coisa que pode ser explorada nesse sentido. Então, a priori, Fred, eu acho que vale mais para esse campo do que para outra coisa. E também acaba que ajuda, de certa forma, no campo da segurança, porque quando tem muita gente rica morando no lugar, obviamente que o Estado, né, passa a olhar com outros olhos e as forças de segurança também passam a atuar de outra forma, porque as pessoas são poderosas. Zé, só uma reflexão, o que esse número representa, o que pode, sei lá, significar. Olha, Fred, essa coisa é antiga aqui na cidade de Nova Lima. Vamos voltar a 40 anos atrás, quando Nova Lima optou por fazer o seu cinturão através dos luxuosos condomínios. Isso foi muito bom para a cidade, tem um lado muito bom, conforme vocês acabaram de relatar, né? Você tem uma segurança maior, você tem uma visibilidade maior dos governos, dos governantes, e tem o lado ruim, que é o lado do custo de vida ser mais alto, que é o lado da cidade ser muito cobiçada. Então, você pega um aluguel em Nova Lima hoje, ou um imóvel em Nova Lima hoje, ele é extremamente valorizado, exatamente por tudo isso. Nós aqui, da sede,
né, que não somos os condomínios, e o pessoal, por exemplo, do Jardim Canadá, que também não é um condomínio, mas que está cercado de condomínios, nós sofremos esse lado ruim. Mas tem um lado bom, que é esse lado da cidade ter alguns outros benefícios. Então, essa coisa não tem muito como mudar. Há 35 anos atrás, quando eu resolvi morar em Nova Lima, o pessoal de Belo Horizonte me questionava: por que você vai mudar para Nova Lima? Falava, porque Nova Lima é uma cidade excelente, uma cidade gostosa, de clima bom, de um povo aconchegante. É uma cidade que eu adoro e é lá que eu quero fazer a minha vida. Tá? E as pessoas assim, ficavam com inveja, falavam: pô, você optou muito bem, porque Nova Lima realmente é uma delícia. Tá? Essa delícia mudou. Hoje você tem. Eu saía no meu início de Nova Lima, 35 anos atrás, eu saía de casa para trabalhar próximo do centro de Belo Horizonte, na TV Alterosa. Com meia hora eu estava lá, na porta do meu trabalho. Hoje, se eu fizer isso, é 1h30, 2 horas que eu vou levar. Então o trânsito todo piorou. Então você tem vantagens e você tem desvantagens. Cresceu muito essa questão de Nova Lima, e está só crescendo, porque novos condomínios vão chegando. A região das 6 Pistas é uma região extremamente valorizada, cheia de projetos interessantes, e a tendência é que isso aumente. Para isso tem que acontecer o que o Betão acabou de falar. Precisamos melhorar muita coisa. Precisamos melhorar a estrada, precisamos ter uma outra via de Nova Lima para poder facilitar a nossa vida, e que esse pessoal dos condomínios ou dos poderosos, das pessoas que têm uma renda muito alta, que são empresários, que são industriais, que realmente têm uma boa condição, ajudar um pouco mais a cidade, para que a cidade possa andar com as próprias pernas. Não adianta só a administração pública ter uma boa arrecadação. É preciso, é necessário que as pessoas também possam se enganjar para poder ter uma cidade melhor, porque é bom para todo mundo. Nova Lima é uma só, a sede como a região dos condomínios. Pode ficar à vontade, porque eu vou demorar na minha reflexão, tá? Você tem, por exemplo, nessa parte de cima, que é da região da Regional do Vila da Serra, região noroeste, né? Nessa região aí, por exemplo, você tem o Água Limpa, você tem o bairro Estoril, você tem o próprio Jardim Canadá, o fundo do Jardim Canadá. Então, assim, se tiver projetos, eu acho que vale a pena correr atrás dessas entidades, dessas pessoas, as entidades correr atrás dessas pessoas, que eu acho que assim, também não adianta ter uma cidade bilionária, né, com o maior número de milionários ou bilionários morando na cidade, né, e quando o centro histórico e a parte, né, que é centralizada do município, igual o Água Limpa, por exemplo, vive uma situação quase que catastrófica, né? E assim, só o poder público atuando não dá conta sozinho, porque o volume é muito grande, mesmo porque faz divisa também com Itabirito, né? Então, existe um desafio muito grande para todos nós, né? Antes da reflexão do IPTU, que eu vou demorar um pouquinho, que ela traz várias nuances. Essa reflexão do IPTU não, que eu vou falar sobre o IPTU. Antes de entrar nessa reflexão dessa pesquisa, há 40 anos foi Vitor Penido, numa decisão que um governador, vou me recordar o nome, distribuiu vários conjuntos habitacionais populares. A pessoa, você pode ir contra essa decisão, falar que foi preconceituosa, mas o Vitor optou por não trazer para cá. Segundo o seguinte, olha as oportunidades que nós perdemos, e é o que eu não gosto de político e de politicagem. Quando o Betão fala que eles têm que ajudar, nós tivemos uma oportunidade recente. E aí eu vou voltar a falar de Vitor Penido, que eu não vejo que vai ter possibilidade de voltar, porque é difícil, pelo cenário que eu vejo, ter político firme e sem ser populista do estilo de Vitor. Nós tivemos a oportunidade dessa turma ajudar a gente aqui. Não ajudar, não. Ser justo. Contribuir, né? Não é ajudar, contribuir. Não, contribuir. O IPTU, o reajuste do IPTU. Lá mora a maior concentração de desembargador, deputado, político, empresário. A oportunidade estava aí, sem pedir miséria, sem pedir favor. Não, aumentar o seu IPTU, não deixar o IPTU desses ricos justos. Apartamentos em frente, de amigos meus particulares, em frente ao Biocor, na Alameda, Oscar Niemeyer, que é a mais valorizada da região, o cara paga R$500.
esse eu posso falar que é uma pessoa pública, esse presidente do Vila, Márcio Botelho, mora numa rua que o vizinho dele é de Belo Horizonte. Ele é de Belo Horizonte, o vizinho de Nova Lima, mansões. Ele paga R$13.500 de IPTU, o vizinho que mora do lado com o mesmo nível de construção paga R$600, R$700. E aí quando teve um político, sem fazer populismo e sem pedir esmola a essa turma, quis que eles contribuíssem, o populismo reinou aqui. Os políticos populistas reinaram dizendo que ia aumentar o IPTU de Nova Lima. E alguns vereadores acreditaram ou não tiveram a coragem de fazer o certo. Só um detalhe aí, Fred. Eu acho então tem uma reflexão do caramba sobre isso aí. Isso é uma elite das. brasileira é isso. eu acho que a única... Não é elite brasileira, não. E os políticos? Eu acho que é só importante também lembrar, já que nós estamos nesse debate, é que nessa situação do IPTU, do Vitor Penido, houve sim um populismo, mas houve uma falta de comunicação da administração dele com a população. E eu falo por mim, porque quando eu peguei o cálculo do meu IPTU, quanto que eu iria pagar, eu fiquei assustado. Estou dando só um exemplo, tá? Então faltou comunicação, como houve uma má comunicação da prefeitura durante esses anos todos, não só no governo Vitor Penido, como agora no governo João Marcelo, estava havendo até agora com aquela secretária de comunicação que não sabia se comunicar com o povo. Então faltou comunicação e o populismo, através dos vereadores populistas, entrou no meio e acabou atrapalhando tudo. Concordo plenamente com você, só que tinha que ser feito. Tinham que ter feito, na ocasião, um esclarecimento à população. Fred, Betão, Zé Raimundo, o Nicolas, o pessoal que mora dentro da sede, você vai pagar o IPTU justo de acordo com o nível de vida que você tem. Agora, o cara lá do condomínio, que é o vizinho lá do Márcio Botelho, que você falou, que o vizinho dele paga 13 mil, ele paga 600, ô meu amigo, você vai pagar 3 mil pelo mês, você vai pular de 600 para 3 mil. Faltou isso, faltou esclarecimento, mais uma vez. Faltou aí estratégia de comunicação, não só estratégia de comunicação, mas estratégia Mas enfim, então dentro do que você falou, eles podem contribuir sim, pagando IPTU justo. Que nem foi tão cobrado assim. Outro ponto. Você chegar lá no topo, né? Outro ponto de avaliação. A gente sempre fala isso e eu aqui defendendo o nosso comércio. A gente tem que pegar essa turma não, né? A gente fica meio de preconceito, né? Pegar essas pessoas para comprar no nosso comércio. Não vai fazer. Eles não vão andar 40 minutos só para comprar no comércio daqui, que é menos atrativo. Então o que nós temos que fazer, que é o que eu canso de bater na tecla, é fazer um trabalho de divulgação turística para trazer essa concentração de ricos, para conhecer as nossas atrações turísticas e a partir daí eles vão gastar na nossa cidade. Exatamente. Não tem milagre, em nenhum dos restaurantes, em nenhum dos hotéis, um papel de pão mostrando as atrações de Nova Lima. Não existe. Segundo ponto. Terceiro ponto, existe uma regional Vila da Serra. Você sabia disso? Sabia, mas não é divulgado para ninguém. O que a regional Vila da Serra faz? E a última é que a prefeitura tem que trabalhar essa desigualdade. Que tem a concentração dos ricos aqui, e nós temos na outra ponta, além de Água Limpa, você tem Santa Rita, você tem as ocupações, no qual é a minha cobrança, como todo mundo fala, Fred, você é contra o projeto da Anglo Gold com a prefeitura? Não, eu não sou contra o projeto. Eu sou contra a inércia da prefeitura de ter uma oportunidade única para cobrar as contrapartidas da Anglo Gold, principalmente em termos de moradia, nesse momento. E aí nós estamos falando que basta a Anglo Gold passar o documento, né? Passar é modo de falar, grosseiramente, dessas ocupações para a prefeitura, para que a prefeitura faça as obras de urbanização dignas e mínimas para a população. Então, eu acho que essa reflexão, Zé, é uma reflexão muito importante, que tem 5 anos que isso está sendo repetido. Mas a partir daí, o que dá para fazer? Essa é a minha reflexão.